aí, galerinha do sexto ano, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um Aula Paraná. Sou a professora Desirê, professora de matemática, e vamos dar oi para a pessoa tão importante de hoje, hein? A Viviana. Oi, Viviana, tudo bom com você? Tranquilinho aí? Vamos juntos ensinar essa galerinha? Vamos comigo então. Então, gente, antes, alguns avisos para vocês. Lembre-se sempre, acessar o Classroom todo dia de todas as disciplinas, resolver as atividades obrigatórias, ler os avisos que o prof de vocês coloca lá no mural e participar dos Meet, que são aquelas aulas ao vivo que o professor faz com vocês, tranquilo? E para você, aluno que não tem acesso à internet, não deixe de fazer a atividade. Vai até o colégio retirar a atividade impressa que está lá esperando por você. Faz atividade em casa e depois devolve na escola. O importante é todos estarem estudando, tá bom? Então, vamos começar? O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós resolvemos várias situações ali, problema, com a unidade de medida de massa. Lembram? Estudamos as transformações e a dica da vírgula, hein? E na aula de hoje, vamos continuar com situações e problemas envolvendo a unidade de medida de massa. Tudo bem? Vamos com a prof então? Não me abandonem, hein? Olha lá! Então, continuando aqui, ó, lembrando, vamos lembrar da nossa tabela da unidade de medida de massa. Nós temos uma tabela onde nós temos o grama como a unidade principal de medida de massa e a partir dele temos a esquerda da tabela os múltiplos para medir massas maiores e à direita os submúltiplos para medir massas menores. E as medidas mais utilizadas aqui são o grama, o quilograma e o miligrama. Falamos bastante desses carinhas na aula passada, hein? E também nós temos as unidades de medida das transformações. Lembram lá que a gente fez na aula passada um monte de exercícios sobre isso? Então, olha a nossa tabela aqui, ó. Nós temos, então, a tabela com as unidades de medida de massa e a cada casa que eu ando para frente, que é a direita, eu multiplico por 10 para fazer a transformação. E a cada casinha que eu volto para trás à esquerda, eu faço o inverso, o contrário, eu divido por 10 a cada unidade que você vai transformar. Tranquilo? E também temos as unidades de medida especiais, que é a tonelada, o arroba e o quilate. Beleza? Hoje nós vamos fazer o quê? Vários exercícios utilizando essas unidades de medida e as transformações. Bota o cérebro para funcionar e treinar e exercitar. Vamos juntos comigo? Então, exercício 1. Quantos dias irá durar um saco de ração de 15 quilos para cachorro, sabendo que um cão come em média 300 gramas por dia? Olha que lindo ali o nosso cachorrinho, hein? Parece que tá com fome, né? Ai, 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 também tô com fome. E aí? Como que vai funcionar essa conta? Eu tenho um saco de ração de 15 quilos e eu sei que o cachorrinho come em média 300 gramas de ração por dia. Quantos dias vai durar o saco de ração? Pensa lá, hein? São duas contas que a gente tem que fazer. Façam aí, daqui a pouco a gente corrige.
Conseguiram? Conseguiram identificar qual é a conta que nós temos que fazer? São duas contas. Vamos com a prof, então, analisar e interpretar esse problema. Então, olha lá, ó. Primeiro, nós devemos transformar as unidades para elas ficarem iguais. Lembra que a prof falou lá na outra aula que não tem como eu fazer operações com unidades de medidas diferentes? Eu não posso pegar, por exemplo, um abacaxi, dividir por uma banana e dizer que o resultado deu uma maçã. São coisas diferentes, então nós temos que deixar as unidades de medidas iguais. Então, eu quero saber lá, ó, quantos gramas, né, quantos dias vão durar a nossa ração, sabendo que o cachorrinho come em gramas por dia. Então, eu tenho que transformar o saco de 15 quilos, transformar em quilograma. Então, olhando aqui na nossa tabela, ó, estou no quilograma e vou para o grama. Então, eu estou indo para frente, à direita da tabela. Quantas casas a gente está andando aqui, ó? 1, 2, 3. Então, a cada casinha que eu ando à direita, eu multiplico por 10. Se eu estou andando 3 casas, é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, multiplicar por 1000. Eu tenho que pegar o 15 quilos e multiplicar por 1000. E quanto que é 15 vezes 1000? Ah, essa tá fácil, né? 15 vezes 1000 é 15.000 gramas. Acabou? Não, 15.000 gramas é o peso do saco de ração. Eu sei que o meu cachorrinho come 300 gramas por dia, então eu preciso dividir, não é mesmo? Para saber quantos dias vai durar a ração. Então, olha ali, ó, dividimos 15.000 gramas por 300 gramas para descobrir quantos dias irá durar a nossa ração. Fazendo essa divisão bonitinho ali, que façam no caderno de divisão, vai dar o valor do quê? Ó, de 50. Prof, olha quantos zeros. Meu Deus, o que que eu faço? Então, aqui, ó, nós temos que olhar qual é o número que vezes 300 dá esse valor que a gente tem aqui. Eu preciso pegar o valor inteiro de 15.000? Não, você só utiliza aquele que você precisa para que seja maior do valor que está dentro da chave. Você não precisa usar o número inteiro que está ali, tranquilo? Então, fazendo essa divisão, vai dar 50. O que significa 50? Significa que são 50 dias que vai durar a nossa ração. Então, qual é a resposta do nosso exercício? Que um saco de 15 quilos de ração irá durar 50 dias para esse lindo cachorrinho que come 300 gramas por dia. Conseguiram? E aí? Meio tranquilinho, né? Vamos continuar então? Exercício 2. Pablo dividiu um queijo de 1 quilo em 8 partes iguais. Qual é a massa em grama de cada uma dessas partes? Tem uma peça inteira de 1 quilo que o Pablo dividiu ali em 8 partes iguais. Quanto pesa cada parte em grama? Também são duas contas, hein? Façam aí, daqui a pouco a gente corrige.
E aí? Ai, que delícia, hein? Eu gosto de queijo. E vocês? Bateu uma fome, né? Então, vamos ver aí o que o Pablo fez. Nós sabemos que uma peça inteira do queijo ali do Pablo pesava 1 quilo. Ele pegou esse queijo e dividiu por 8, em 8 partes. Só que ele não quer saber o peso em quilo, ele quer saber o peso de cada parte em grama. Olha lá a dica, hein? E primeiro que quando o exercício já fala assim, ele dividiu, ele já tá te dizendo qual é a conta que você tem que fazer, não é mesmo? Então, será que vocês acertaram? Espero que sim. Vamos corrigir com a prof então? Olhem lá, ó. Nós devemos primeiro transformar o 1 quilo em gramas. Por quê, prof? Porque ele quer o valor de cada pedaço em grama. Só que eu não tenho o valor do queijo em grama, eu tenho ele em quilo. Então, a massa está em quilo, eu tenho que transformar para grama. Olhem na nossa tabela, ó. Temos a nossa tabela aqui das unidades de medida. Eu estou aqui no quilo e tenho que ir lá para o grama. Quantas casinhas eu estou andando? Ó, estou andando à direita, que é para frente, 3 unidades que eu estou passando, 3 casinhas. Ou seja, multiplica por 1000. Então, 1 quilograma vezes 1000 vai dar 1000 gramas. Ah, prof, eu já sabia que 1 quilograma era 1000 gramas. Maravilha! Mas quem não sabe agora conseguiu perceber na tabela o porquê é essa resposta. Mas acabou? Não. Eu sei que o meu queijo inteiro de 1 quilo está pesando 1000 gramas. Agora eu preciso saber o peso de cada fatia. Então, ele falou que ele dividiu por 8. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, pegar e dividir 1000 gramas por 8 para sabermos qual é a massa de cada uma dessas partes do queijo. Então, fazendo a nossa divisão aqui, ó, 1000 divididos por 8. Prof, como que a senhora fez essa divisão? Então, ó, eu preciso pegar o número 1000 inteiro? Não, você pega só aquela parte que é maior que o 8, que é o 10, ó. Então, você pegou o 10 que dividiu por 8, que sobrou um 2, ó. Esse zero que tá aqui abaixa, fez a divisão, o outro zero que tá sobrando, abaixa depois. Você não precisa usar tudo de uma vez só. Fazendo passo a passo a continha, você vai encontrar que 1000 divididos por 8 dá 125 gramas. Portanto, cada parte pesa 125 gramas. Essa é a resposta do nosso exercício. Conseguiram? A parte um pouco mais difícil ali talvez seja a conta, mas é só fazer passo a passo que vocês conseguem. Vamos praticar mais um pouquinho então? Exercício 3. Um caminhão transporta 6 toneladas de soja. Quantos barris de 125 quilos poderão ser enchidos com a soja transportada por esse caminhão? Eu tenho uma quantidade imensa de soja que tem que ser distribuída em barris de 125 quilos. Quantos barris eu vou usar para poder distribuir toda a minha soja? Olha a continha, hein? Esse está um pouquinho mais difícil, mas também são 2 contas bem parecidas com a anterior. Façam aí, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram? Espero que sim, hein? Tava um pouquinho mais difícil, mas a interpretação aqui, meus amores, é muito importante nesse momento. Então, vamos juntos com a prof aqui, ó. Como a capacidade do barril é em quilograma, nós devemos transformar as 6 toneladas de soja para quilograma, certo? 6 toneladas de soja é o quanto o caminhão transportou. Eu tenho que transformar tudo para quilograma, lembram? Mesma unidade de medida. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu sei que 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. Lembram daquelas unidades de medida especiais que a prof falou para vocês? Então, eu sei que 1000 quilogramas dá 1 tonelada. Mas eu tenho só 1 tonelada no caminhão? Não, nós temos quantas ali? 6. Então, eu tenho que fazer 6 vezes 1000. 6 vezes 1000 dá 6.000 quilogramas. Então, 6 toneladas do caminhão é igual a 6.000 quilogramas. E agora? Eu preciso dividir essa quantidade de soja nos barris para saber quanto eu vou precisar. Mas o que ele fala pra gente? Ó, que cada barril só cabe 125 quilogramas. Então, pegando os 6.000 quilogramas de soja que a gente tem, dividindo por 125 quilogramas, que é a capacidade do barril, quantos a gente vai ter lá? Olhem aqui então, ó, fazendo essa divisão, eu vou encontrar 48. O que é esse 48? Significa que eu vou precisar de 48 barris para poder comportar as 6 toneladas de soja. Então, qual é a resposta do nosso exercício? Poderão ser enchidos 48 barris. E aí, viu como não estava difícil? É só você conseguir treinar ali para entender a transformação que tem que ser feita e a conta que precisa ser feita. E agora vamos para o nosso último exercício da aula, hein? Firme e fortes aí? Estão aí? Espero que sim! Vamos juntos com a prof então. Exercício 4. Qual é a unidade de medida mais adequada para determinar a massa de cada animal abaixo? Então, olha ali, eu não vou usar a unidade de medida da tabela inteira, o exercício está falando pra gente, ó, que ele quer que a gente olhe aqui, tonelada, quilograma, grama ou miligrama. Qual desses é mais adequado para a gente pesar uma baleia, uma formiga, um gato e um elefante? Exercício relax, hein, para terminar a aula. Façam aí e daqui a pouco a gente volta. Tranquilo esse, né? Será que vocês acertaram? Não é porque é fácil que a gente não tem que prestar atenção, né? Então, vamos juntos comigo, ó. A baleia. Eu vou usar o miligrama para pesar uma baleia?
Não, a baleia tem uma massa muito grande, ela é muito pesada. E qual dessas unidades de medida é a mais pesada que a gente tem? A tonelada. Então, a baleia nós medimos com T, que é tonelada. Acertaram? E agora, a formiga, né? A formiga. A formiga. O que eu vou usar para medir a formiga? O peso dela. Eu vou usar a tonelada? Que formiga é essa, gente? Uma baita de uma formiga? Não, né? Então, qual é o que nós vamos utilizar? O miligrama, porque ela é muito pequenininha, então nós usamos uma unidade bem pequena, que é o miligrama, tranquilo? E o gatinho? O gato, prof, o gato, eu pesei ele em tonelada também. Não, lembra? Prof, mas por que eu não posso colocar a unidade que eu quero? O exercício fala, ó, unidade mais adequada. Tá? Então, eu não vou pegar um gato e medir em tonelada. Então, olhando aqui as nossas alternativas, tonelada, quilograma, grama e miligrama, o que a gente usa para pesar um gato? Usamos o kg, que é o quilograma. Tranquilo? E agora, e o elefante, prof? Elefante, enorme, grandão. O que a gente usa para medir coisas muito grandes, a massa muito pesada? Prof já falou, a tonelada. Acertaram? Prof, mas aqui ó, não teve nada medido em grama. Gente, nem tudo que o exercício dá pra gente a gente precisa utilizar. Você tem que entender e ver o que é que precisa ser utilizado, tá bom? Acertaram, meus queridos? Espero que sim! E é isso na aula de hoje, ó. O que nós estudamos? Situações, problemas envolvendo unidade de medida de massa. E na aula que vem, nós vamos continuar estudando as situações, problemas envolvendo unidade de medida de massa. Firmes e fortes aí? E é isso! A nossa aula fica por aqui e até a próxima!